a alegria de aprender. Hoje iremos fazer correção dos exercícios que ficaram na aula passada. Lembrando vocês que na aula passada nós trabalhamos os tipos de rochas que nós temos. E hoje nós iremos fazer a correção das atividades. Então, todos peguem a apostila, lápis, e borracha para fazermos as nossas correções. Então, vamos lá. Todos está sendo compartilhada a minha apostila com vocês. Então, nós temos a atividade 1, que fala, de acordo com o que você estudou, preencha a tabela com as informações faltantes. Assim, parece que alguém fez algum questionamento aqui. Deixa eu ver qual que é a pergunta. Fazer uma pergunta. Então, vamos lá. Então, primeiro aqui, ó, tipo de rocha. Rocha formada pela solidificação do magma. Nós chamamos ela de rocha ígnea. Rocha ígnea. Exemplo desse tipo de rocha, nós temos o basalto. Rochas sedimentares. Onde que se formam as rochas sedimentares? Rochas sedimentares são formadas por sedimentos compactados ao longo do tempo. Então, formada sedimentos aqui o tamanho da nossa letra. Compactados ao longo do tempo. Ok, exemplo, o arenito. Aqui nós temos outro, uma rocha que é formada pela transformação de outras rochas por meio da exposição em altas temperaturas e pressão. Chamamos essas de rochas metamórficas. Rochas metamórficas. Exemplo de rocha metamórfica, temos ardósia. Muito bem. Todos aí fizeram a correção da atividade? Podemos continuar? Ou alguém quer copiar alguma coisa? Pode falar que o professor aguarda. Não, né? Então, ninguém comentou nada, então vamos continuar para frente. Em cavernas, é comum encontrarmos formações denominadas estalactites e estalagmites. Explique como essas estruturas são formadas, em que tipo de rocha são classificadas. Pessoal, nós vamos falar que é por meio do gotejamento da água, da chuva, que penetra no solo e traz sedimentos de outras rochas. São formadas as estalactites. Quando pinga no chão, forma-se estalagmites. Essas estruturas são formadas por rochas sedimentares. Professor? Oi. Essa pergunta eu vi lá na página 447, tem a resposta. Tudo bem. Eu também.
Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos. Ei, professor, Oi. e a minha net tinha caído, professor, eu não tava aí conseguindo entrar na aula. Voltou agora. Uhum. Ok. É. Que matéria é? Ciência? Então, vamos lá. Por meio do gotejamento, a água, por meio do gotejamento da água, da chuva, que penetra no solo e faz sementes. E outras rochas são formados as estalactites. Quando pinga no chão, forma-se estalagmites. Formadas por rochas sedimentares. Ok, todos copiaram, todos já responderam, fizeram a conferência da atividade. Alguma coisa a perguntar, a colocar? Nada? Então vamos lá. Fósseis são restos de seres vivos ou de suas atividades biológicas preservados em rochas. Qual é o único tipo de rocha em que a fóssil pode se formar? Por que não seria possível sua formação em rochas como o granito? Pessoal, as fósseis são formadas somente em rochas sedimentares. Como o granito é um tipo de ígneo, não seria possível a formação de fósseis nesse tipo de rocha, visto que é produzida em altas temperaturas e pressões do magma, e os restos orgânicos derretiriam. Então, essa é a nossa resposta. Então, Professor, fiz quase igual, só que com outras palavras, essa daí. ok. Os fósseis são formados somente em rochas. Professor, Oi. essa aí eu coloquei quase igual, só que eu escrevi assim, ó. Eles são formados somente em rochas sedimentares. Uhum. E aí, e a complementação, que é a segunda pergunta? E a segunda eu esqueci. Daí você vai ver aí, faz a correção aí da segunda questão, tá bom? Tá.
Então, façam a correção aí. Alguns alunos, nesse caso aí, deixaram um pouco incompleta a atividade. Vou aguardar que vocês façam a correção. E quando vocês tiverem feito a correção, me comunique para nós darmos continuidade aos nossos trabalhos. Pronto. Prontinho? Posso dar continuidade? Terminei, professor. Ok. Então, vamos adiante. Espera aí, professor, rapidão. Tô acabando. Esperar um pouquinho? Ok. Uhum. Terminei, pronto. Então, vamos lá. Terminei já, professor, também. Terminou? Todos terminaram? Atividade? Sim. Vamos lá. 6. Oi? Sim. Vidraceiros utilizam adiamantadas para cortar vidro. Qual a característica desse mineral que o faz ser utilizado para essa finalidade? Pessoal, o diamante, ele é um material muito duro e a dureza é medida com a capacidade de riscar outro material. Então, ele é um Professor, material muito duro, capaz de riscar outro material. Oi. eu escrevi assim, ó. Porque o diamante, ele é muito resistente e tem um fio. Ele tem fio. Muda um pouquinho sua resposta, tá bom? Professor, Oi. eu coloquei que o diamante é muito duro para riscar outro material. Uhum. Posso deixar o meu assim, professor? Faz a alteração. Aqui é a resposta. O diamante é um material muito duro, capaz de riscar outros materiais. Podemos dar continuidade? Pode passar, professor. Por mim, sim. Por mim, sim, também. Então, bora lá.
Observa a tabela abaixo. Então, nós temos aqui alguns tipos de materiais, isobério, grafite, pirita, quartzo, moscovita. Considerando que a dureza de um papel é de 2,4, um traço num papel sem rasgá-lo. Granito. Então, Professor, eu botei o resposta grafite. é o grafite, desculpa. Ô, Primeira professor, resposta, o grafite. você não colocou esse daí na última. Não Segundo, fez esse daí na última. Segundo é aham. Segundo é Qual o único material na cristoberito. tabela que o quartzo não risca? Qual que Crisobeliro. Cristabeliro, é. Sim. E na outra é cristalino. Qual ou Eu acho quais que é materiais muito têm bonito. faces e ângulos? Os Grafite e quartzo. Crisobeliro é grafite. Cristalino, cristalinos. senhor? Cristalino? É. Cristalino é grafite. Escrevi. Número coloquei. 6. Não, mas é só os cristalinos. Só os Ah. cristalinos. Altas e temperaturas e pressões. Hã? Altas temperaturas e pressões. Deixa eu falar. Tem que fazer aquele negócio do gestor, mandar preencher, vai colocar no processo. Tem que pagar um CPF para mandar aquele processo que não tem na ralote. Não existe mais malote? Agora está de carta registrada, eu botei 5 agora lá no correio. Tem que ficar naquele registrando. Só pega 500 gramas, parece que dá 5 quilos. Aí o Cláudio pesa e assim, Tá bom. Falou. eu venho fumando dele, ó, fazendo um cigarrinho, mas que fuma é esse, velho? Fuminho bom, bem velhinho. Você é um indiano, mais forte que tem, aquele indiano é forte, não. Você é uma praga. Então, pessoal, número 6. Quais são os dois principais fatores para a formação de Altas rochas temperaturas metamórficas? e pressões. Altas temperaturas e pressões. Exatamente. Altas temperaturas e pressões. Professor, na 7 eu coloquei ouro e diamante. Vamos lá. Número 7. O que é minério? Primeira pergunta, o que é minério? Minérios são São rochas diferentes? e minerais que têm interesse econômico Professor, para o ser humano, para aplicação em indústria ou comércio. A primeira resposta é essa. Ó. Minérios são rochas e minerais que têm interesse econômico para o ser humano. Para a ou comercial. Primeiro, cite 2 exemplos. Aí a gente pode citar o ouro, alumínio, diamante, rubi, Professor, o quartzo. esmeraldas.
Então, são exemplos de minerais. Minério. Pode falar. Prontinho? Espera um pouquinho aí, tá, prof? Professor, e na 8 eu coloquei porque eles são melhores, porque eles são formados, tá certo? Hã? Na 8 eu coloquei porque eles são formados. Não, não é assim, não. Não vou completar certo. Professora, ontem eu escrevi assim, ó. Porque eles não se regeneram. Um exemplo. Se eu tenho um garimpo, eu extraio todo o ouro que tem lá, ele não vai se regenerar. É, mais ou menos assim. Professor, eu coloquei porque eles são formados pela natureza e não são renováveis. Uhum. Vamos lá. Número 8. Por que os minerais são considerados recursos naturais não renováveis? Não renováveis quer dizer que eu não consigo produzir eles. Entendeu? Porque, então, lembrando que o que eu estou extraindo hoje, daqui a uns anos não tem mais. Professor, eu posso falar o jeito que eu escrevi? Porque, eles são... Porque eles são formados pela natureza e não podem ser renováveis, por isso tem que ter o uso consciente. Exatamente. Eles não podem ser regenerados, ou seja, ser criados, reformados novamente. Há bilhões de anos para a formação deles. Por isso, o seu consumo deve ser feito de forma consciente. Posso falar o meu, prof? Pode. Posso? Pode. Porque eles não se renovam porque são coisas da natureza e não pode ser regenerado. Uhum, ok. Vamos lá. Então, atividade 8 conferida. Vamos, então, agora para a nossa atividade. Para outra página. E aqui nós temos assim. Os minerais são presentes, estão presentes no nosso cotidiano. Não mais diferentes formas. Nas mais diferentes formas. Observe os minérios descritos a seguir e pesquise quais os metais obtidos deles e seus respectivos usos. Então, nós temos aqui alguns nomes de alguns minerais. Nós temos que saber o que ele é obtido dele. Um exemplo de uso. A hematita, magnetita, por exemplo, esse metal, tem que estar com o áudio aberto aí, ó. Está fazendo barulho danado. Então, é um metal obtido do que eu tenho ferro, ele obtém o ferro. Um exemplo de uso que nós temos para o ferro são portões. Ele que eu tinha até respondido para vocês. Carrocerias. Professor, você respondeu até Peças. na blenda e TV. nas incita. Ok. Tubulações. E etc. A
calcopirita ou calcocita, malaquita, o cobre nativo, ele forma o cobre. E que nós podemos obter o cobre? Fios. A maioria desses fios que tem são fios de cobre. Cabos. E motores. Elétricos. Utensílios. Professor, Utensílios domésticos. Pode falar. no cobre eu coloquei fio de cobre e afiação de motores. Ok. A blend, a blend, Zinco. zita, forma-se o zinco. Eu coloquei pilha. E calha. Calhas. Calhas é feito de zinco, viu? Telhas de zinco. Pilhas. Pilhas comuns e alcalinas. Cinábrio, nós vamos formar com ele o mercúrio. Mercúrio precisamos de um termômetro. Tem barômetro. Em almaganas. Odontologia. A bauxita, nós extraímos alumínio. O alumínio. Alumínio, utilizamos ele em janelas, em portas de alumínio, refletores. Quem está com o áudio aberto aí? Utensílios domésticos. Utensílios domésticos, latas para bebidas. Latas para bebidas. Alimentos e bebidas. Por causa aí, panelas, várias coisas são feitas de alumínio. Tecidos domésticos, né? Aí ele entra nisso daí. Argentita. Argentita, nós temos a prata. A prata. Então, os países da América do Sul, muitos deles têm muita quantidade de prata, né? A argentita pode ter vindo aí o nome Argentina, né? A indústria fotográfica, produtos utilizados na indústria fotográfica, vírgula, joias, e outros
ornamentos. A galena, nós temos o chumbo. O chumbo é utilizado em baterias de veículos. Soldas e fuzis. Fusíveis. Por último, caceterita, nós temos o estanho, nós temos soldas e a gente pode ser visto em soldas e fusíveis. Soldas e fusíveis. Todos fizeram a correção? Sim. 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 Então, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Aí nós temos um textinho agora. Primeiro, eu gostaria que você fizesse a leitura desse textinho e circulasse, cada uma fazendo tua casa aí na sua apostila, e vão circular aquelas palavras que vocês não conhecem. Todo mundo. Vou dar um tempinho para vocês aí, para vocês fazerem a leitura e circular as palavras que vocês não conhecem. Ok?
Terminei. Grife as palavras. Grifou as palavras. Terminei, Agora, se eu pegar um dicionário e procurar o significado dessas palavras. Vocês têm internet para pesquisar, tem tudo. E vão anotar nesse espaço aí, viu? As palavras, o significado delas. Ô, professor, Oi. não, deixa. Ô, é pra fazer no caderno, professor, escrever o significado? É preferência, né? Porque aí não tem muito espaço, né? Ó. Professor, vou pegar o caderno Oi. aqui, tá? Vou pegar o Ok. caderno agora. Ok. Eu vou fazer agora. Eu também vou fazer, prof. O quê? Oi. Sim. Tudo bem, Vitor? Tranquilo. Professor? Professor, Pode falar. depois você vai perguntar pra gente qual é as Com palavras? certeza. Com certeza. Tá. Aí nós vamos discutir. Aquele aluno, por exemplo, assim, que nem você. Um exemplo, né? Eu peguei Você 5. você tem dúvida? Não, você tem que saber o que você não sabe. Não, Você então, tem eu dúvida quero responder. Você tem dúvida na palavra metodologias. Metodologias. Aí eu vou e pergunto para, por exemplo, assim, você grifou ela, mas aí o Guilherme não grifou. Aí eu peço para o Guilherme explicar o significado da palavra. Ah, tá. Entendeu? Aham. Então, beleza. Pra fazer. E quantas palavras, professor?
Ei, professor. Professor. Oi. É tipo assim, e aquela palavra externalidade lá, não entendi. Aí eu coloco ela aqui, aí eu procuro no dicionário, Grifa ela e procura o significado dela. aí eu tenho que colocar aí o significado dela? É, exatamente. Ah, tá, entendi. Pessoal, então essa aula nós vamos terminar na próxima semana. Gostaria agora que vocês colocassem a palavrinha chave. Lembrando, eu só dou presença para os alunos que colocam a palavrinha chave. Lembra-se disso. Não adianta o guri ficar saindo aí de qualquer jeito, não, que vai ficar sem presença. Tem que esperar até o final. Entendeu? A palavrinha-chave de hoje é prata. Vamos ter que escrever prata. Pode sair, professor, já escrevi. Tá bem, professor. Professor, Então, bom dia para vocês. o Fábio Assanto é o Bagnaro, professor.